Porque essas oportunidades são poucas que aparecem e as que a gente tem que segurar, né, irmão? E eu quero também pedir os irmãos, desculpa para os irmãos, porque eu não consigo ler a Bíblia, né, essa Bíblia tradicional, porque eu estou com problema na vista, né, eu tenho um glaucoma, então já perdi a visão de um olho. E eu tenho o outro aqui, eu estou cuidando do outro que eu tenho, então eu só consigo ler só pelo celular, né? Porque eu aumento ainda a letra, então aí sim eu consigo ler. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus está programando, Deus está movendo tudo lá com a cirurgia, que eu creio em nome de Jesus, que esse ano ainda eu vou fazer a cirurgia e vou voltar a enxergar. Porque Deus é Deus de hoje, Deus de sempre, né, irmão? Então, glória a Deus por isso, né, irmão? E vamos estar lendo vossas Bíblias, né? No 2 Reis, capítulo 4, versos do 1 ao 7. Amém, irmão? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Ele está presente nesse lugar, irmão. Aleluia! Ele conta com quantidade e qualidade, né? Igual o nosso irmão falou, nosso pastor, que o que vale os que não vieram que perderam a bênção, né? Do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos estar dando início à nossa sua palavra, amém? Todos encontraram? Amém. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7. Vamos dar início, amém? Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. 2. Perguntou-lhe Eliseu: que te de fazer? Disse-me: o que tens em casa? E ele disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. 3. Disse-lhe, ele vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, não poucas. 4. Depois, entre as fechas, a porta sobre ti e sobre teus filhos, deite o azeite em todas essas vasilhas, e põe a parte e que estiver cheia. 5. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre seu filho. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ele as enchia. 6. Cheias que foram as vasilhas, disse seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. Então azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber o homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga todas as dívidas, e tu e teu filho vive do resto. Amém, irmão? Aleluia, né? Glória a Deus. Aqui no versículo 1, né, onde fala que sua mulher estava desesperada, né, pelo credor, que o credor, ele foi lá cobrar uma dívida que não era dela, né, mas sim do seu marido, essa dívida. E como que ela não ficava desesperada, irmão? Se ela naquela época a mulher não trabalhava, a mulher não podia trabalhar, como é que ela não ficava desesperada e não tinha de onde tirar? Porque o provador da casa era o marido. E o marido dela, irmão, eu estudando aqui, o marido dela,
ele adquiriu essa dívida fazendo bênçãos para o Senhor, né? Trabalhando para o Senhor, que o marido dela era temido ao Senhor. Aleluia, Amém. Glória a Deus. Era temido ao Senhor. E eu lendo a palavra do Senhor, eu descobri que o marido dela, ele era um servo, né? Porém, tentando achar o nome dele aqui, irmão. Aleluia, Deus. Ele, o que ele fez? O seu rei mandava, queria matar todos os profetas, né? O nome dele era Abadia. O seu rei queria matar todos os profetas. Como ele temia tanto o Senhor, ele pegou e os seus profetas pegou e esses profetas e ajuntou 50 em cada caverna, 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. E esses profetas que ele pegou para o seu rei não poder matar, eles tinham que se alimentar, irmão. De que eles se alimentavam? Então ele foi atrás e alimentava esses profetas com água e pão. E da onde ele tirava esse dinheiro? Ele tirava esse dinheiro da boca da família dele. Ele tirava esse dinheiro das coisas que ele tinha. Ele tirava de vendia suas coisas, vendia seus materiais, seus gados. Ele vendia para alimentar essas pessoas, esses profetas, irmão. E a Bíblia diz que no final de tudo, desses 100, ficaram 7.000 servos. Foram 7.000 que ele se alimentou, irmão. Então, ela se desesperou. Ela correu atrás de Eliseu e foi falar para Eliseu que ele estava endividado porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Então, ela implorou e pediu para Eliseu: agora me ajude, eles querem levar o meu filho, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Me ajuda, eu precisando de ajuda. E Eliseu não sabia o que fazer também. Ele não sabia, mas como ele era usado por Deus, Deus colocou no coração dele e perguntou para ela o que ela tinha. E ela até então disse que não tinha nada. Não tinha nada. Então, irmão, aí depois ela lembrou que tinha uma botija com azeite. E quando esse escredor chegou lá na casa dela, creio eu, que entrou lá e viu que não tinha nada, e talvez viu essa botija cheia, por que eles não levou a botija? Por que eles não levou a botija e levar os filhos? Por que, irmão? Porque a botija para eles não tinha valor. Porque o azeite para eles não tinha valor. Aleluia! Mas sim, os filhos que ele ia ser escravo, que ia escravizar, ali tinha valor. Então, Eliseu pegou e falou com ela, para ela, irmão, arrumar umas vasilhas, muitas vasilhas, muitas. Por que muitas? Porque Deus, ele não trabalha no pouco, ele trabalha no muito. Irmão, quando você for pedir alguma coisa para o Senhor, você não pede pouco não, irmão. Pede muito, porque o máximo que ele vai dar é o muito, porque além de dar o muito, ele pode dar mais do que o muito para você. Aleluia! Quando você tiver botar seus joelhos no chão, você pedir para o Senhor, Senhor, o que você pedir, você pede, irmão, mas pede muito, porque ele vai conceder. Porque ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe, porque ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus do muito. Ele é o Deus de fazer tudo. Porque ele é o Deus do rei. Ele é rei, né, irmão? Então, disse-lhe, pois, seu servo, buscai-se para o rei, meu senhor, um jovem donzela que estava, perdão, irmão, outra aqui. Glória a Deus. Aleluia. Santo é seu nome, Jesus. Deus é de honra, Deus de glórias. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias, glórias, Deus. Aleluia. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jeová. Santo é o teu nome, Jeová. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, perguntou-lhe Eliseu que a tinha, né, fazer. Disse meio que tens em casa. E ela disse:
tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? Foi o que eu disse, irmão. Ela não lembrou que tinha essa botija, né? Mas assim que ele falou que ela tinha essa botija, Eliseu pediu para ela pegar nas todas as vizinhanças e pegar todas as botijas, todos os vasos que ela tinha, todos os vasos que ela pudesse pegar, ela tinha que trazer, irmão. E ela foi, um vizinho foi no outro, foi pegando. E imagine eu, irmão, como que era essa mulher? Se essa mulher não fosse boa de coração, se essa mulher não fosse boa de espírito, será que talvez aquele dia algum vizinho emprestaria para ela? Qual vizinho emprestaria a vasilha para ela? Talvez não, né, irmão? Porque se ela fosse muito de coração, como a gente sabe que às vezes a pessoa fica magoada com a outra pessoa não quer nada com a outra, fica chateada e não quer emprestar. Mas não, essa mulher era tão serva de Deus que emprestaram todas as vasilhas que ela teve a necessidade de emprestaram para ela naquele dia. Glória a Deus. Isso que eu quero dizer para vocês, irmão. Que a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter compaixão com as nossas vizinhanças, porque a gente nunca sabe do dia da manhã. A gente tem que servir a Deus e também tem que servir os nossos vizinhos, porque é melhor você servir do que ser servido, irmão. Aleluia. Porque se a gente servir, as bênçãos vêm, né? Se a gente servir, as bênçãos vêm. Se a gente ser servido, irmão, acomoda a gente só quer que serve a gente, só quer que se serve. E não é a gente ser servido, não. Deus trabalha, Deus vê o seu esforço, Deus vê a diferença. Glória a Deus. Que a gente pode fazer, irmão. Porque Deus é Deus, Deus é maravilhoso, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Né, irmão? Glória a Deus, aleluia, Senhor. E maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Ele vai e pede emprestado as vasilhas e todas as teus vizinhos. Vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Aleluia, não Deus. poucas. Né, irmão? Não poucas. E assim ela fez. Pegou todas as vasilhas que puderam, todas as vasilhas, e encheram, irmão. E encheu de vasilhas. Eram vasos, né, irmão? Vasilhas e vasos, né? E lembrando, irmão, que a botija, né, ela é menor do que um vaso. Como é que uma botija vai encher um vaso, irmão? Porque o vaso é maior que a botija. Como que uma botija consegue encher um vaso? Né? É Deus fazendo um renovo. É Deus querendo dizer para você que você pode ser menor na sua obra e ter o maior, mas o menor sempre vai ser maior do que o maior. Glória a Deus. Entendeu, Aleluia, irmão? Jesus. Porque às vezes tem um irmão que quer ser mais do que você, que ele sabe fazer aquilo, e você fica menor, desprezado, mas não, porque Deus está te vendo ali, Ele está querendo te crescer. Glória a Deus. Ele está querendo crescer, porque o menor vai ser o maior, né? Então, a gente tem que saber, irmão, que a gente tem que estar no nosso lugar, que a gente tem que estar onde cabe a gente, que é no nosso lugar menor, porque nunca queira ser maior, nunca queira. Lembra que Davi não matou Golias? Olha o tamanho de Davi, olha o tamanho de Golias. Davi matou Golias, era menor, Golias era gigante, ninguém acreditou no Davi, ninguém acreditou. Mas por quê? Porque a unção estava ali. Deus estava ali trabalhando na vida dele. Aleluia! Glória a Deus era Deus. com ele. Deus era com a família dele. Então, Deus fez um renovo naquele lugar. Então, irmão, quando você se sentir pequeno, você pode se sentir grande. Por quê? Porque Deus está trabalhando ali. Ele está crescendo você por dentro. Ele está te crescendo por dentro, irmão. Porque por fora não vale. O que vale é por dentro. É o seu coração crescendo. Porque o seu coração que é o templo. O seu coração que é o lugar certo, irmão, de caber as coisas. Ele é pequeno, ele vai enchendo. Aí uma hora ele fica cheio e transbordando de amor, e transbordando de bênção, e transbordando. Aleluia, né, Deus! porque Deus é Deus, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus, né, irmão? Aleluia. Maravilhoso é o nome do Depois, Senhor. irmão, aí depois Eliseu pediu para ela entrar e fechar a porta sobre ti e sobre teus filhos. Dê-te o azeite e todos esses
essas vasilhas, põe à porta e que estava cheia. Então Eliseu pediu para ele entrar para dentro do quarto, irmão, e fechar as portas e encher as vasilhas, os vasos, que enchia, que transbordava, enchia e transbordava, irmão. Por que Eliseu pediu para ela fechar a porta, irmão? Por quê? Porque o Deus trabalha no secreto, Ele trabalha no individual, Ele trabalha, irmão, no seu espiritual ali. Quando você fecha a porta, você e Ele ali, só vocês dois conversando, e Ele está ali falando com você, e Ele está ali te passando todas as coisas que você tem que fazer, tudo aquilo que você precisa para ser alguém na vida, para seguir a Deus, para servir a Deus, para Ele prosperar na sua vida, na sua casa e na sua família, irmão. É isso que Ele faz, é o secreto, é o obscuro, irmão, que Ele faz. É uma coisa tremenda que só quem faz é Ele, irmão. É só Ele que faz. Mas quando você está ali de portas fechadas, joelhando e clamando e gloriando a Deus, porque Ele é Deus maravilhoso. Glória a Deus, Aleluia! E Ele faz tudo isso, irmão, e é de graça, tá, irmão? E é de graça, Ele não cobra nada para isso, Ele não cobra nada. É diferente do diabo, né, irmão? É diferente do diabo. O inimigo, irmão, ele conhece o seu nome, irmão. Ele conhece o seu nome, mas ele chama pelo seu pecado, irmão. Deus não. Deus, ele conhece o seu pecado, mas ele chama pelo seu nome. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para você ter a noção de como ele é importante, de como ele é maravilhoso, irmão. Quando as coisas estiverem ruins, quando as coisas não estiverem dando certo, não se preocupe, irmão. É ele trabalhando. E quando dá errado, ele está lá também no errado. Às vezes as coisas estão dando errado e você quer desistir, ele está tomando prova da gente. Aleluia. Ele está tomando para saber se a gente é realmente mesmo é fiel a ele naquele momento. Porque qualquer coisinha a gente quer largar, qualquer coisinha a gente quer desistir. Mas não, irmão, não vamos ser assim. Por quê? Porque ele trabalha ali, ele trabalha, bota as dificuldades. Porque se tudo for alegria, tudo for mil maravilhas, não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém. Como não é assim, então cada um está lutando, igual eu luto, irmão. Eu luto, eu peço para Deus para tirar o meu nome do livro da morte. E que Ele coloque meu nome no livro da vida. E que lá permaneça. Eu peço a Deus e oro por todos os meus irmãos, porque não custa nada. É palavras têm poder, é palavras. Eu falo, Senhor, abençoe todos os meus irmãos, abençoe todas as minhas famílias. O que custa, irmão? Não custa nada. Ele está vendo a minha bondade, Ele está vendo a minha sinceridade, né? Então, irmão, é isso, irmão, porque Deus, Ele faz tudo certo, irmão, tudo certo. E sem Ele nós não somos nada. Sem Ele as coisas é pior do que a gente está. A tribulação, ela vem em dobro. Então, abra o coração para o Senhor. Deixa Ele entrar no seu templo. Deixa Ele entrar na sua casa. Porque Ele pede permissão para poder entrar. Haja você, queira você abrir para Ele poder entrar, né? Mas o inimigo não, ele já entra direto. Ele nem bate na porta. Sabemos que ele entra direto. E se ele entrar direto, ele faz o que ele quiser, irmão. Ele faz o que ele quiser, porque ele tem o poder para isso. O inimigo, ele faz milagres também. Ele faz milagres. Então, ele tem o poder de fazer milagre. Então, ele faz o que ele quiser. Então, irmão, vamos crer em Cristo, vamos crer em Jesus, né? No Senhor. Vamos trabalhar para Ele com sinceridade. Vamos fazer a obra dele sem murmurar. Vamos fazer a obra dele sem preguiça. Porque sabemos que a gente trabalha, a gente chega cansado e fala, hoje eu não vou, porque eu estou cansado. Mas tem que ir, irmão, porque a gente sabe que é lá, o dia que a gente não vai é o dia que a gente perde a bênção, irmão. É verdade. É o dia que as coisas acontecem, é o dia que o rebuliço ali vai mexer, e as coisas vai transformando na sua vida e na sua casa e na sua parentela também. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, eu tenho muito a Deus por isso. Eu tenho muito a Deus, porque a gente sabe, todos sabemos que ninguém aqui
eu creio que ninguém nasceu em berço de evangélico. Todo mundo passou por sua etapa, todo mundo passou por aquelas partes da bebida, parte do cigarro, parte das drogas. A maioria passou por isso, irmão. E nunca ninguém temia a Deus. Nunca ninguém temia, irmão, a Deus, né? Não liga, por quê? Porque o inimigo não deixa você pensar. O inimigo não deixa você ter temor a Deus. O inimigo não deixa. Entendeu, irmão? Então, Deus, ele faz milagre. Como ele fez com essa viúva, ele faz na vida de cada um, irmão. Então a gente tem que temer ao Senhor. Tem que temer. Se você tiver algum problema, põe na mão de Deus, irmão. Mas só que você põe na mão de Deus, amanhã não vai resolver, não, irmão. É o tempo. É com o tempo, é a paciência. Entendeu? Nunca desista dele, irmão. Nunca desista. Eu não tinha temor de Deus. Agora hoje em dia eu tenho temor. Aleluia! Hoje em dia eu tenho temor. Eu vejo testemunhos, eu escuto testemunhos e fico agonizado, fico com temor. Esses dias eu estava escutando um testemunho, irmão. Eu vou contar para vocês esse testemunho. Esse testemunho que eu estava escutando era uma pregadora. Antigamente, essas pregadoras que profetizam, hoje existe, até hoje existe, mas essa pregadora, Deus falou com ela, pastor, Deus falou com ela para ela falar assim, ó. Tinha um pastor lá que estava em pecado no altar. Ela falou assim, ó, Deus usou a pregadora e falou, ó, vai lá no meu servo, fala para ele estar em pecado, para ele não cear, porque ele está em pecado, e se ele cear, eu vou tocar a mão, vou colocar a mão e vou fazer mover na vida dele. E o pastor falou que não estava, que não queria ser envergonhado, irmão, não queria ser envergonhado, não queria ser nada, e começou lá e ceou, irmão, ceou, tomou o pão, tomou o vinho, ceou. Irmão, a partir do momento que ele ceou, ele caiu duro no chão, irmão. Caiu duro no chão e morreu. O pastor morreu. Aí, foi lá, fizeram ter que fazer no outro dia. Foram enterrar o homem. Deus falou com essa serva de novo. Agora eu quero que você vá lá. Vai lá de novo, lá no enterro dele lá, e vai falar com ele. Eu que vou falar com você lá. E foi lá, irmão. No dia do enterro, mas meu Deus, vou lá fazer o quê? Meu Deus, vou lá fazer o quê? Irmão, essa mulher foi lá, quando viu ele lá enterrado lá no enterro, lá no caixão, foi falar para ela: eu te avisei. Ontem eu falei para você, você não quis me ouvir. Estava falando para você que não se para você se colocar no seu lugar, para você ter temor mais a mim. Que era Deus falando para ele lá no caixão, irmão. Para você ter temor a mim, você não escutou, você achou que estava de brincadeira. Então, infelizmente, tive que fazer isso com você, né? Tive que ceifar a sua vida, porque você não acreditou em mim. Você achou que eu ia deixar impune, não. Falou assim, irmão, quando ele falou isso lá, o Deus falou isso através dessa serva, irmão. Esse homem levantou desse caixão assim, ele levantou do caixão, irmão, e vomitou o pão e vomitou o vinho, irmão. Depois que ele vomitou o pão, vomitou o vinho, caiu de novo, morto de novo, irmão. Irmão, é sério, como é que não tem, irmão, uma coisa dessa, um testemunho desse? Que o cara comeu, vomitou, Deus levantou o homem e jogou fora o pão e o corpo de Cristo, irmão. Não é forte um negócio desse? Não é de você temer? Então a gente tem que temer a Deus, irmão. A gente tem que temer, a gente não pode brincar com coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, irmão. As coisas de Deus são sérias. Se você levar as coisas de Deus com sinceridade, irmão, Ele vai mover, Ele vai fazer acontecer. Se você tiver lá na sua casa, você pedir, clamar e glorificar, Ele vai fazer, irmão. Se Ele não fizer, Ele manda trazer para fazer, irmão. Ele manda trazer e faz. Porque Ele é Deus de honra, Deus de promessa. Ele é Deus de fazer mesmo, irmão. Entendeu, irmão? Então, a gente tem que ser fiel ao Senhor, irmão. A gente tem que ser fiel. Entendeu? As coisas vão acontecendo com a gente. Eu fico impressionado, irmão, que quando as coisas acontecem uma coisa ruim comigo, eu dou a glória a Deus, irmão. Aonde que eu faria isso naquele tempo? Antigamente a gente xingava, a gente espraguejava, né? Agora eu dou glória a Deus. Não, glória a Deus por isso, glória a Deus, né?
Aí se você sente, você já sente a mudança em você mesmo. Porque primeiramente você tem que ver você mesmo. Aleluia. Você não adianta o irmão te policiar, não. Você não adianta o irmão falar, esse irmão aí, ó, esse irmão é de Deus, esse irmão é de Deus. Não, irmão. Você que tem que ser, você que tem que saber, você mesmo. Porque quando você é de Deus, realmente, quando você é de Deus, realmente o brilho sai em você. O brilho sai de longe o brilho sai. E você se sente sua alma pura. Você sente sua alma descansada. Amém, irmão? Porque Deus é maravilhoso. Deus faz um renovo nesse lugar. E assim Ele fez com a viúva, né? A viúva, Ele fez um milagre. Eliseu usou o Eliseu para fazer o milagre e transbordou o seu azeite. Transbordou, irmão, que quando não tinha mais vasilha, não tinha mais vasilha, que ela falou para o seu filho, cadê as outras vasilhas? E ele falou, não tem mais, mãe. Aí ali cessou o azeite, cessou ali na mesma hora, né? Então, Deus transbordou na vida daquela família. E até diz a palavra que eles venderam, conseguiram pagar todas as suas dívidas e ainda sobrou azeite por muitos anos. Glória a Deus. Na vida delas, na casa delas, né? Porque é assim que Deus faz. Assim que Deus faz na minha vida, na vida de vocês. Ele faz transbordar a bênção, faz transbordar glória. Só que a gente tem que saber agarrar a oportunidade que Deus dá para nós, que Deus dá para a gente, irmão. É isso que a gente tem que fazer. Aleluia, Jesus. Porque Ele está aqui o tempo todo. Ele está aqui o tempo todo. Eu senti uma presença de Deus nesse lugar. Eu nunca tinha visto assim, uma igreja assim, tão bacana igual essa assim, distante assim. Eu nunca vi. Mas o que eu percebi mesmo foi a presença de Deus aqui que está nesse lugar. E Ele fala, isso aqui vai crescer, isso aqui vai prosperar, isso aqui vai dar frutos, isso aqui. Um dia eu vou vir aqui e vou ver que isso aqui vai crescer, vai prosperar. Tudo que o nosso pastor desejar vai ser realizado. Tudo que você desejar vai ser realizado nesse lugar. Porque Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Ele é com você. Ele tem uma aliança aqui. Eu sinto isso. Entendeu? Então, Deus, Ele faz isso, irmão. Ele faz isso com a gente. Ele dá profecia, Ele dá visão, né? Então, vamos pegar firme, vamos trazer nosso vizinho, vamos trazer nosso parentelo, vamos trazer para a casa do Senhor, vamos trazer que, assim como me trouxeram para a casa do Senhor, assim a gente tem que retribuir e trazer também os irmãos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos. Vamos trazer para a casa do Senhor, vamos trazer, porque aqui é a transformação, aqui ele vai sair renovado, igual cada um de vocês hoje vai sair renovado desse lugar. Glória a Deus. Eu creio que do jeito que vocês entraram, vocês não vão sair. Porque a palavra que eu estou dizendo para vocês, que quem está dizendo é o Senhor, vai plantar no coração de cada um. Glória a Deus. De vocês. Aleluia. Porque Ele está aqui. E é tão maravilhoso, irmão, estar na presença do Senhor. Porque se eu soubesse, eu tinha vindo muito antes. Mas eu tive que passar por muitas provas. Porque sabemos que se você vem pelo amor, vem pela dor. Né? Muitos vêm pela dor. E pela dor não é bom, irmão. Então a gente tem que vir pelo amor. Porque pelo amor Deus transforma. Deus faz um renovo. Deus faz alianças. Né? Deus faz transformação. É tão lindo o que Ele faz, irmão. É tão bonito o que Ele faz. E eu não consigo deixar de seguir o Senhor mais. Não consigo, irmão. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu me firmei, eu ainda caí, irmão. 2 vezes ainda. Mas só que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aleluia, Né? Jesus. Quando você achar que você está no fundo do poço, irmão, você não se preocupa não, que dali para baixo não tem como mais não, irmão. Você já está no último degrau. Aleluia. Não tem como descer mais.
aí é onde você entra com o seu degrau, subindo. Que aí você sobe de degrau em degrau, irmão. Não sobe de 2 em 2 não, que também não dá certo. Tem que ser de 1 em 1. Porque se você subir de 1 em 1, quando você vê um impedimento na frente, você pode dar o passo para trás e esse degrau vai estar lá ainda, né? Se você subir de 2, quando você der um degrau, você não vai ter o degrau, você subiu 2 vezes. Entendeu? É a palavra que Deus colocou no meu coração, irmão, que eu vim trazer para vocês. E quero também agradecer, né, de novo a oportunidade de estar aqui falando, trazendo a palavra do Senhor, porque Deus é tão maravilhoso. O que Ele fez na minha vida, o que Ele fez, né, é só Ele que faz. É só Ele. Glória a Deus. Se eu peço muito, se alguma coisa acontecer, alguma coisa, irmão, não se entristece, não se amolece. Fala com o Senhor que Ele vai resolver seu problema, porque é só Ele que resolve, irmão. Aleluia! E é isso que eu tenho para falar, e a palavra que Deus colocou no meu coração. E se passar disso não é mais com o Senhor, né? Porque aí eu vou estar falando da boca para fora e não é bom, né, irmão? Já fui muito ouvinte, né? Já fui muito ouvinte, muitas vezes, irmão. Eu estava sentado aí tinha pastor orando, e eu falava, meu Deus, não acaba não. Por quê? Porque em fadiga, irmão. Fadiga, às vezes um pastor, o pregador, ele quer pregar e tal, ele quer pregar e ele diz que não quer acabar e fica falando, às vezes fica falando e a pessoa está lá nem escutando. Está querendo ir para casa, né? Então, é o que eu acho, né? Que a palavra tem que ser. Aleluia, Jesus! Tem que ser curta, mas tem que ser precisa, né? Ela tem Glória que a chegar Deus, e ela aleluia. tem que entrar no teu coração e lá permanecer. É isso que eu penso, né, irmão? E muito agradecido, né, pelo pastor, pelo convite, de ter me dado aqui, ter falado a palavra, ter trazido a palavra. E isso aí é um crescimento para o meu ministério, isso é um crescimento para a minha vida espiritual. E eu fico muito grato por isso. Eu fico muito grato por tudo que Deus está fazendo na minha vida. E fico grato também pelas pessoas que eu estou conhecendo, pelas pessoas novas que a gente está conhecendo, pelas alianças que a gente vai fazer, que a gente vem fazendo, né? Porque a gente somos só e o lugar que a gente quer ir, todo mundo quer ir junto, né? Então, eu agradeço essa minha rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês e leve cada um de vocês na paz. E queria também saber se tem algum irmão aí que tiver